Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Você que ainda não fez isso, cumprimenta essa pessoa que está perto de você. Fale com ele, fale com ela. Dê um abraço santo nele, nela. Diga que bom que você está aqui nessa noite. Diga, eu estou feliz de ter você aqui nessa noite para adorar junto comigo, amém? Glória a Deus. Quantos vieram nessa noite porque precisa de algo da parte de Deus nessa noite? Acena para Jesus. Levanta sua mão direita aos céus e diga bem forte. Diga, Senhor, nessa noite eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus nessa noite. Pedir que Ele venha sobre este lugar, que Ele venha sobre esta casa. Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele possa encontrar você nessa noite. E o Espírito Santo, Ele possa fazer aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Se você tem motivos para falar com Ele, para agradecer, então feche os seus olhos agora, abra a sua boca e ore ao Senhor Jesus. Comece a falar com Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Deus soberano. Pai, eis a sua igreja aqui diante da tua presença que é soberana, Pai. Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor Jesus e nessa noite nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós queremos levantar a nossa voz e render graças a ti, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, Pai. Espírito Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas mais uma vez. Nós queremos pedir que o Senhor nessa noite possa descer sobre este lugar, que o Senhor nessa noite possa descer nesta casa, que o Senhor possa nessa noite encontrar a nossa alma, os nossos corações, meu Pai. Espírito Santo, nós sabemos que Tu és o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós esperamos nessa noite, porque Tu és o Deus do impossível, Pai. Espírito Santo, por isso nessa noite nós pedimos que o Senhor faça o impossível acontecer, que enquanto nós estamos aqui levantando a voz e declarando a sua grandeza, que o Senhor possa encontrar os nossos nessa noite, que o Senhor possa visitar as famílias nessa noite, que o Senhor possa visitar os hospitais nessa noite, que o Senhor possa quebrar cadeias nessa noite, Senhor Jesus, porque só o Senhor é poderoso para fazer nessa noite. Por isso nós invocamos o Teu santo nome, nós clamamos a Tua presença, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor venha nessa noite, Pai. Se o Senhor encontrar um coração nessa noite contrito, Deus, com a Tua palavra, se o Senhor encontrar um coração nessa noite sedento por mais de Ti, um coração nessa noite que clama por mais e mais da Tua presença, Deus, então nós pedimos que o Senhor visite nessa noite, que o Senhor faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Mas que os Seus filhos nessa noite saiam abençoados deste lugar. Que a bênção do Senhor Jesus possa estar sobre este lugar. Que as mãos do Senhor possam estar estendidas sobre a nossa direção nessa noite. Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Que a mão do Senhor Jesus esteja estendida sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa nessa noite, sobre a sua família nessa noite. Que a bênção do Senhor Jesus possa alcançar você nessa noite. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade na casa. Fica à vontade neste lugar, Espírito Santo, a casa é Tua, Jesus. Esse povo é Teu, Senhor. Por isso faz conforme a Tua vontade nessa noite. É tudo que nós pedimos ao Senhor, e você que crê na oração vai dizer amém. Levante as suas duas mãos aos céus e comece a aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro o
Eu sou dele, tudo é dele. Cante. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Só quem veio adorar, levante a voz e cante isso, vai! Declare a Ele. Nós te damos todo louvor. Levante a voz e cante isso. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Levante a voz e diga: Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou levante as mãos aos céus e diga isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Erga suas mãos aos céus e declare a Ele. A Ele a glória. Nós te damos toda a glória, Deus. A Ele a glória. Aumenta o volume da sua voz e declare a Ele a glória. Oh, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Eu quero ver a igreja dizendo isso. Deus me deu, Deus tomou. Declare isso. A ti, Senhor, a Ele a glória e o louvor. Te damos todo louvor. Aplauda o nome do Senhor.
todo louvor a Ti. Aplauda mais forte o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Nós Te damos todo louvor, Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és soberano, Pai. Eu quero ver a sua voz dizendo: Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou? Levante a voz e cante. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Declaro, eu sei que não estou só. Já posso crer que o amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Cante. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Levante as suas mãos aos céus e declare: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra Te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala pra ouvir Tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou
declarando isso. Declare: posso clamar. Só porque estás comigo. Nas ondas de um bravo mar, se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar, vem me ajudar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão direita o mais alto que você puder. Aleluia. E diga: o Senhor. Diga forte, diga: o Senhor é o meu escudo. Aleluia, Jesus. E nós iremos declarar isso com fé nessa noite, que a palavra do Senhor Jesus é o escudo que a gente precisa. Aleluia! Levante a voz e cante. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois o quê? E nunca me cansarei. Declare: eu posso ouvir. Declare: e me leva até o céu. Diga: eu já vivi. Mas tua voz me acalmou. Declare mais alto isso. Tu dá ordem às estrelas, oh, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Erga suas mãos e declare isso. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós.
Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Declaro, eu já vivi. Mas sua voz me acalmou. Declare tudo a ordem. Seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Então erga as mãos e declare: não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Declare isso, aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída. Só quem é o milagre dele, declare aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare: usa-me, usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me. Declare aquilo, cante. Aquilo que parecia. Levante as suas mãos aos céus e declare isso mais alto. Aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte. Diga: eu sou um milagre, estou. Só quem é o milagre dele, levante as mãos e diga: eu sou um milagre, estou. A sua vida é um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, paz seja convosco, amém? Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, diga: que bom você estar aqui nessa noite. Glória a Deus, amém? Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Dê um abraço na outra pessoa para não ficar com ciúme, né, irmão? Oh, irmão, que bom que você está aqui nessa noite.
Deu uma chuvinha, aí o irmão já fica morrendo de frio, né, irmão? Ah, não vou para a igreja não porque está chovendo. Só não pode estar no São Pedro da Glebacê, né, irmão? Se tiver, né, irmão? Eu vai orar para Deus queimar esse vaso aí. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia. Eu estava vendo ali, irmãos, eu já vi baterista tocar teclado, Stephanie. Já vi baterista soltar sample. Mas baterista operar luz, irmão. Primeira vez que eu vejo. Felipe está ali tocando bateria, operando luz. Rapaz, eu achava que eu tinha TDAH, viu? Mas, o dele é maior que o meu. Amém? Queridos, pegue sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7. Para a nossa meditação nessa noite. Juízes, capítulo 7, versículo de número 2. Juízes, capítulo 7, verso de número 2. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem está procurando, diz eu. Juízes, capítulo 7, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Podemos ler, irmãos? E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado ou muito grande para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta noite de uma forma especial, assim como o Senhor já falou através dos louvores, fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz, senta no teu lugar, irmãos. Queridos, versículo 2, o Senhor chega para Gideão. Quem chega para Gideão? Você vai pregar comigo hoje para você acordar e despertar. Quem chega para Gideão e fala com ele, quem? O Senhor chega para Gideão e diz assim: Gideão, o povo que está com você é muito grande. O povo que está com você é numeroso, tem muita gente, para que eu possa entregar os midianitas nas suas mãos, para que depois que a vitória venha, vocês não digam que foi o seu braço forte, que foi a sua força, que foi o número de pessoas que estava com você, que entregou a vitória nas tuas mãos. Gideão, querido, se levanta com um exército de 32 mil homens. Quantos homens? Grava esse número, 32 mil homens. Era o tamanho, pastor Rony, do exército que Gideão tinha no dia daquela guerra. E quem era Gideão, pastor Davi? Gideão é aquele que Deus chama ele no capítulo 6, que o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Débora se levanta como juíza naquela época, mas depois de Débora morre, e a Bíblia diz que o povo novamente voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando o povo fazia aquilo que era mal, aquilo que era ruim, aquilo que Deus não se agradava, a Bíblia vai dizer que Deus levantava uma outra nação para que pudesse julgar aquele povo. E a Bíblia vai dizer que os midianitas se levantam para destruir o povo de Deus. Por quê? Porque o povo está na desobediência, porque o povo está no pecado, porque o povo está vivendo aquilo que não agrada aos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo está padecendo tão grande, que o povo não está mais colhendo e desfrutando daquilo que eles tinham que colher. O povo de Deus estava sofrendo tanto que eles tiveram que fugir das suas casas e foram para dentro das cavernas nas montanhas. E a Bíblia vai dizer que o trigo que era da colheita, que eles colhiam, eles não podiam levar para outro lugar, mas eles estavam malhando o trigo no lagar. Aonde estava malhando as uvas, eles estavam malhando os trigos. Por quê? Porque todas as vezes que eles colhiam trigo,
Os midianitas iam lá, saqueavam o povo de Deus, roubavam o povo de Deus, não deixavam ele desfrutar de nada. E a vida do povo de Israel estava assim: trabalhava, mas não desfrutava, trabalhava, plantava, mas não vivia da sua colheita, lutava, mas não vivia daquilo que eles estavam lutando, porque existia uma nação oprimindo, porque tinha uma nação roubando, porque tinha uma nação escravizando o povo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus manda anjos lá em Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo. Aí Gideão diz: peraí, rapaz, se Deus é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Se Deus está na minha vida, por que a luta bateu na porta da minha casa? Se Deus é na minha vida, por que eu estou malhando trigo no lagar? Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão, você é um homem valente e valoroso. Gideão diz: epa, peraí, ainda, se Deus é tudo isso, aonde estão as maravilhas que os meus pais contavam? Queridos, na nossa vida não é diferente. Tem luta que bate na nossa porta que a gente pergunta: opa, se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Se Deus está na minha vida, por que a escassez está na minha casa? Se Deus está comigo, por que a luta sobreveio? Por que essa prova? E talvez você chegou na igreja hoje e está perguntando do mesmo jeito: pastor Davi, se Deus é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Eu tenho uma palavra de Deus para trazer para você nessa noite. Queridos, aquilo que você está enfrentando não diminui o Deus que é na sua história. Tem momentos que a luta vai bater na nossa porta apenas para te mostrar: você tem um Deus que tem poder sobre todas as coisas, e que em breve Deus vai mudar a história da sentença da tua vida. Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, se o Senhor é comigo. Gideão olha para o Senhor e diz: olha, se Deus é comigo, por que eu estou padecendo? Por que eu estou sofrendo? E mais, o anjo olha para Gideão e diz bem assim: ó, ei Gideão, Deus vai te usar para libertar o povo da mão dos midianitas. Ele diz: peraí, aí piorou tudo agora. Primeiro, eu não tenho força nem para lutar pelo meu, porque estou escondido. Eu não tenho força nem mesmo para garantir a segurança da minha casa. Aí você está dizendo que Deus vai me usar para libertar o povo, esse povo ruim, esse povo que esquece de Deus, esse povo que vira as costas, porque quando está tudo bem, todo mundo adora, todo mundo glorifica, mas aí esquece de Deus. Aí Gideão diz: espera ainda, se nem Débora deu jeito nesse povo, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo da minha família, eu não tenho nada. E Deus entra na história de Gideão para dizer: eu vou usar quem não é, eu vou usar o menor, eu vou levantar quem ninguém quer, eu vou trazer aonde não tem. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a tua vida não é explicada por homem, a tua história está sendo regida pelos céus da tua vida. Imagina, Gideão olha e diz: espera aí, está brincando comigo, está tirando onda da minha cara. Eu não tenho como libertar um povo se eu não consigo garantir a minha vitória. Sabe o que eu vim aqui nessa noite te dizer, irmãos? Descansa o teu coração, porque Deus está entrando em providência na tua vida. Talvez você está olhando para essa situação e está dizendo assim: pastor Davi, eu não sei de onde vai vir o recurso, eu não sei de onde vai vir o escape. Pastor Davi, eu não vejo como mudar a história. Queridos, eu vim aqui te dizer: para de olhar para as tuas forças, para as tuas condições, para o que você pode. Levanta um pouco a tua cabeça, olha para aquele que é autor e consumador da fé. Ele tem, ele pode, ele faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer. Para de perder o sono, porque as coisas não aconteceram
aconteceram, Deus está dizendo: eu ainda tenho controle de tudo na palma das mãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, nesta noite, você precisa entender que Deus está controlando a sua vida. Irmãos, você olha para Gideão, Gideão é um menino medroso diante de tudo que está acontecendo. Sabe por que Gideão se comporta desse jeito? Olha aqui para mim, irmãos. Porque Gideão está olhando para a força do seu braço. E enquanto nós estivermos olhando para a força do nosso braço, nós não temos poder para fazer absolutamente nada. Enquanto nós estivermos olhando para os nossos recursos, oh meu Deus, o meu recurso é limitado. O meu QI é limitado, eu não tenho quem, eu não tenho como. Queridos, Deus nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: para de olhar para aquilo que você tem e olha para o Deus que você serve. Queridos, nós acabamos de cantar: eu sou um milagre, eu estou aqui porque eu sou um milagre. Aí às vezes a gente esquece quem é o Deus que te chamou, quem é o Deus que garante a tua vitória. Por quê? Porque a enfermidade está na casa, a luta está na casa, o problema está na casa, o desespero está na casa. Deixa eu te falar, a tribulação que você está vivendo não tirou Deus do trono dele. É por isso que você precisa entender, Gideão: olha, eu não posso, eu sou pequeno, se diminuindo. Aí Deus olha para Gideão e diz: não é pela tua força, Gideão, porque eu sei quem você é, eu sei que você não pode, mas eu preciso de alguém que acredite, eu preciso de alguém que não se conforme. Irmão, e às vezes é assim, irmão. Outro dia eu estava vendo no Instagram, rolando no Instagram, uma pessoa que passou dizendo assim: olha, não se conforme com a pobreza, não romantize a pobreza, porque tem coisas melhores para viver. Aí tem gente que vive nessa: eu estou assim porque Deus quer, porque isso, irmão. Quando Deus olha para Gideão, olha aqui, irmão, e diz assim: Gideão, o Senhor é contigo. Gideão responde como alguém conformado: diz: não, pera aí, se Ele é comigo, por que eu não estou vivendo milagre? Sabe qual é o nosso problema? Se conformar com toda a afronta de Satanás na nossa vida. Se conformar dizendo: não, é porque tem que ser assim, é porque o Brasil está assim. Porque, irmão, se levanta nessa noite e diz: Satanás na minha casa não, Satanás na minha saúde não. Pastor, é normal estar doente, é normal, pode acontecer. A Bíblia diz assim: ó, o que acontece ao justo, acontece ao injusto, o que acontece ao boi, acontece ao homem. Mas deixa eu te falar uma coisa: se conformar com a miséria que está acontecendo é uma opção sua. Gideão diz bem assim: olha, eu estou onde eu não quero, eu estou vivendo o que eu não quero, mas eu estou vivendo a vida. Aí Deus olha, irmão, Deus podia levantar qualquer pessoa, sim ou não? Deus vai lá na menor aldeia, irmão, vai lá no menor clã. Deus vai lá no menor dos menores e diz bem assim: olha, o que eu quero fazer, eu só preciso de alguém que não se conforme. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está conformado com a vida que você está levando? Aquilo que está acontecendo na tua casa, você está gostando? Aquilo que os teus filhos estão vivendo, está bom para você? A tua conta bancária, está bom para você? A tua vida espiritual, do jeito que está bom para você? Se tiver, irmão, nem Deus vai mudar a história. Eu sirvo a um Deus que é uma fonte de água viva, e Ele nunca encontrará escassez nele.
porque Ele é aquilo que nós precisamos. Quando o povo estava passando por um problema, ele se levantava, ele dizia: olha, eu sou Jeová Nissi, eu sou Jeová, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que livra, eu sou o Deus que abre porta. Querido, Deus é aquilo que nós precisamos que Ele seja. Ah não, tá tudo bem, eu estou malhando trigo no lagar, de noite eu me escondo na caverna, eu estou aqui escondidinho, tá bom? Não, irmão, Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer: chega, Satanás, para de ser esbofeteado pelo inimigo, está na hora de você se levantar. Sabe, irmão, que nem aquele filme do Quarto de Guerra, abrir a porta de casa e dizer: Satanás, você operou até hoje, você se levantou até hoje, mas eu estou me erguendo como atalaia de Deus, como profeta de Deus, para dizer: tudo tem um limite. Diga para a pessoa que está lá, diga: já chegou o seu limite? Ou você vai deixar Satanás fazer o que quer? Gideão se levanta. Quem se levanta? Não prega comigo. Quem se levanta? Junto com ele 32 mil homens. Quantos homens? É muita gente, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. O exército dos midianitas eram aproximadamente 135 mil homens. Nós tínhamos o que? Um terço? 32 mil. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Se cada homem matar pelo menos 2, a gente derruba 60. Sim ou não? Sim. Se tiver um brabo, igual o irmão Marivaldo, derruba uns 5. Se for que nem eu, irmão, vai ser difícil derrubar um. Deixa eu abrir um pra dentro, irmão. Teve um fio do cão que se levantou lá no trabalho. Bêbado, né, irmão? Não sei nem como foi que ele conseguiu chegar nos camarins. Aí ele veio até mim, conversando, pastor Cláudio. E aí, gente bêbado, você precisa ter atenção o que ele vai fazer. E aí ele começou a falar. E ele já foi até aqui da igreja, irmãos. E aí ele olhou para mim assim. Aí ele conversando, eu tentando entender o que ele estava falando. Para você ver como eu sou corajoso. Aí ele tirou o óculos. Quando ele tirou o óculos, eu disse: eita, o negócio vai ferver aqui agora. E foi justamente na hora que subiu a banda, irmão. Aí quando sobe a banda, todo mundo some do camarim, porque todo mundo quer ver a banda. Aí eu estava lá no camarim sentado. Aí ele conversando comigo, quando ele fica de pé, eu me levantei também, que disse: rapaz, se ele fizer menção de me bater aqui, eu vou dar uma corrida. Aí quando ele tirou o óculos, irmão, eu aqui fechei a mão, que eu disse: rapaz, quem bater primeiro leva. Só que cadê a coragem para dar um murro no cara? Aí ele olhou para mim assim, pastor Cláudio, falou bem assim: depois eu vou te dizer quem é o fio do cão. Se eu quisesse quebrar você toda agora, irmão, me faltou sangue na hora. A única coisa que eu fiz, eu olhei para o segurança que estava ali, lá no pé do palco, e disse: faça o favor. Aí ele: foi o que? Eu disse: tira esse homem daqui, por favor, porque ele disse que quer me agredir. Aí o segurança pegou ele, não precisa de segurança não, tire ele daqui. Aí na segurança sempre tem um policial, irmão. Nesse gente aparece 4 policiais. Diz: quem foi, Davi, que disse que queria te bater? Eu disse: foi aquele ali. Aí eu desci, né, que agora tinha os policiais. Aí eu olhei para ele assim: mas não bata não. Mas aí os caras tiraram. Se bater, irmão, não foi eu que mandei, viu? Aí isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Vem afrontar você sem você menos esperar. Aí ou você reage, tem gente que sabe lutar e ia dar um pau nele. Se fosse eu, irmão, ia tomar um pau. Porque eu não sei brigar, não sei mesmo. E aí o que é que acontece? Como eu estou falando para vocês, que Satanás se levanta, mas a decisão de ser alcançado por ele é nossa. Eu não podia lutar com o fio do cão que estava na minha frente. O que foi que eu fiz? Deixa eu chamar alguém que pode. Chamei o segurança e disse: vem cá, que você pode fazer aquilo que eu não posso.
Pastor Davi, o que é que você quer dizer? Se você não pode com aquilo que Satanás está fazendo na tua vida, diga: Deus, eu preciso que o Senhor se levante, porque eu não tenho como, eu não tenho condições, eu não tenho força. Eu tenho certeza que o reforço que você precisa chega. E aí você vai fazer que nem eu, quando estiver cheio de policial, aí você bota o dedo na cara e você queria o quê? Assim foi, irmão. Gideão fez dessa mesma forma: Senhor, eu não tenho como, Senhor, eu tenho 32 mil pessoas. Aí Gideão olha e diz: olha, eu tenho 32 mil pessoas, agora eu posso, agora eu tenho como, agora eu vou. Aí Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, tem muita gente. Aí sabe o que é que eu aprendo com essa palavra, irmão? Tem momentos que Deus está diminuindo para mostrar a você que aquilo que você vai alcançar não depende das suas forças, depende da fé do Deus que você serve. Irmão, Gideão, quando ele está lá, irmão, 3 coisas acontecem, queridos, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Deus olha para Gideão e diz: Gideão tem muito, irmão, 135 mil homens contra 32 mil. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão tem muita gente. Gideão olha e diz: deve ter dito: Senhor, esse Deus está maluco, eu só tenho 32 mil e Deus ainda está dizendo que está muito. Aí Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, faça uma pergunta. Faça o que, irmãos? Não prega comigo. Faça o que, irmão? Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, reúna o povo, faça uma pergunta. Quem está com medo? Gideão está na frente de 32 mil soldados. Ele se levanta e diz: quem está com medo? 1, 2, 3, 4, 5, sabe quantos, irmãos? 22 mil homens levantam a mão, Rony, e diz: eu estou com medo. O medo paralisa você de tomar qualquer decisão. O medo congela você de viver o extraordinário. Eu não sei se você já teve algum momento de problema, de medo, que você assim, eita, eu vou para onde? Tem gente que quando é assaltada, não consegue reagir, não é para reagir não, irmão, mas não consegue correr, não sai do lugar, tá lá, porque o medo paralisa, o medo faz você não arriscar, o medo faz você não viver coisas extraordinárias, o medo te paralisa. Aí Deus diz: olha, pergunta quem está na guerra, porque na guerra está quem quer guerrear. Pergunta quem está com medo. Para surpresa de Gideão, 22 mil pessoas levanta a mão e diz: Gideão, isso aí não é para mim não, eu não nasci para guerra, eu não tenho como. Aí Deus olha para Gideão e diz: olha, quem está com medo, manda ir para casa, manda voltar. 22 mil homens volta. E agora, pastor, Gideão está com 10 mil homens. Aí Deus diz: ainda tem muito. Olha para a pessoa que está do lado, diga: o medo vai te fazer nunca avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu aprendo uma coisa, irmão, nem todo mundo que está na guerra quer lutar. É por isso que a gente vê gente desistindo. É por isso que a gente diz: opa, mas o irmão estava tão firme na igreja. Mas não é porque que está disposto a lutar. Não é todo mundo que tem uma família que está disposto a lutar por ela. Tem gente que acha mais fácil fazer o quê? Entregar na mão de Satanás. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos diz que nós somos homens e mulheres de Deus, e nós precisamos crer no Deus que nós servimos, irmão. Tem gente que está desistindo, pastor, do casamento. Tem gente que está desistindo da igreja. Tem gente que está desistindo do trabalho. Tem gente, por quê? Porque Satanás está oprimindo, porque Satanás está se levantando. Irmão, Satanás não vai deixar de ser Satanás, mas há uma palavra profética. Deus diz assim na tua palavra: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, crer nele e tudo dará bem. Mas ele diz: olha, resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo, pastor? É dizer: Satanás, eu sei que você está aqui, mas eu tenho um Deus todo poderoso, eu vou continuar de pé, mas a luta está grande. É Deus está dizendo: resista, permaneça, porque se você resistir
ao diabo, o que é que acontece? Ele fugirá de vós. Mas resistir, Ronaldo, não é o primeiro ataque, ele vai embora e não volta mais, pastor. Ele vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, mas enquanto você estiver se colocando como homem e mulher de Deus na tua casa, dizendo, pastor, mas o meu filho eu já fiz tanto, continue resistindo. Deus, eu resisto. Deus, eu permaneço. Deus, eu permaneço. Uma hora a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, e aquilo que era opressão, Deus vai trazer a libertação na tua vida, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que foi que aqueles 22 mil homens quiseram resistir? Diga para a pessoa do teu lado, diga, não tenha medo. Não, irmão, prega comigo, pelo amor de Deus. Diga para ele, não tenha medo. E se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Não, irmão, seja homem, mulher, seja a boca de Deus para ele, diga, se você tiver com medo, vá com medo mesmo, porque a tua vitória não é a tua, é os céus que está preparando, irmão, aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem desceu ao meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho medo do futuro, tenho, mas eu vou com medo, porque eu sei quem é o Deus que está na minha vida. Termino. O povo, pastor Ronaldo, pastor Ana Paula, está se escondendo dentro da caverna, porque os midianitas, irmão, o salário mínimo hoje é 1.618. Tem gente que, glória a Deus, recebe mais de um salário mínimo. Mas, pastor Ronaldo, tem gente que só vive de um salário mínimo. Sabe o que é você receber o teu salário, pagar uma conta ali, pagar outra conta aqui, pagar outra conta ali. Quando você achar que não tem mais nada para pagar, o gás acaba. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que tem um cartão de crédito, compra para 30 dias. Mas tem gente, pastor Cláudio, que nem o cartão de crédito tem, só tem aquele. Aí tem que fazer o quê? Passar pela vergonha do pedir emprestado. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Aquilo que a Bíblia diz, você não pedirá emprestado, mas você terá para emprestar, vai acontecer na tua história. Porque pedir emprestado é uma humilhação, irmão. Aí você olha e diz assim, tem gente que vive desse jeito, porque não tem de onde tirar. É aqueles 1.618, não tem 19. Mas ele tira o dízimo dele, tira a sua oferta. Aí Satanás está lá no ouvido dele, vai te fazer falta. Mas de repente alguém chega para ele e diz, rapaz, Deus me tocou no meu coração, toma aqui. Aí você olha, aquele que tem um salário e aquele que tem dois, só vive com a corda no pescoço. Sabe por quê? Porque quando você tem um Deus que supre a tua necessidade, ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é pela quantidade que você recebe, porque se fosse assim, quem é milionário não se matava quando perdia tudo. Não é pela quantidade de dinheiro que você tem, é pela fé no Deus que você serve. Irmãos, é isso que Gideão está dizendo, gente, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo atacados, e na hora de lutar, vocês resolvem voltar para casa, porque vocês estão com o quê? Olha para o rosto dessa pessoa que está do seu lado, vê se ele tem cara de medo aí. Vê se o sangue dele sumiu que nem o meu na hora que o cara queria me bater. Irmãos, Deus continua com Gideão, de Gideão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, não tenha medo da luta. A gente tem medo quando a gente não sabe em quem confiar. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu prefiro confiar no braço forte do meu Deus. Irmãos, o medo fez 22 mil pessoas dizerem bem assim, pastor Cláudio, midianitas,
continue a nos escravizar. E aí, irmão, o que você faria nesse momento? Deus tem uma palavra para Gideão. Deus tem uma palavra para quem? Eu estou entregando os midianitas nas tuas mãos. Gideão vai com 32 dias. Deus, tem muito, Gideão. Eu até lendo essa palavra, lembrei até da gente da seleção brasileira, que a gente diz assim: Ancelotti, se você não trouxer Neymar, a gente não ganha. Aí o cara foi lá e mostrou, diga, calma, a gente chegou até as oitavas de final, tem Neymar. É você olhar assim e dizer, rapaz, eu tenho a quem me pegar, Paulo. Irmão, a gente faz Deus de ninguém quando a gente passa por uma luta e a gente se desespera. Irmão, tem hora que a luta vem que você balança. Mas sabe o que é que nós temos que fazer? Olha para o alto, abre aquele sorriso e diz assim: eu sei que o meu socorro vem de Deus. Eu sei que o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Ei, o meu socorro vem daquele que anda sobre o mar. O meu socorro vem daquele que chama as estrelas pelo nome. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Por ele, por intermédio dele e para ele, todas as coisas foram feitas. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, tem muito. Aí Gideão diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aqui cai um bocado de gente. Quem quer saber, diga amém. Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, manda o povo ir beber água. Ai, ó, que coisa simples Deus faz. Nádia, Deus pergunta: quem está com medo? 22 mil homens vão embora. Segunda prova, irmão, passar no bope é pior, viu? Deus diz: manda o povo beber água no rio. Estou com sede, vamos beber água. Aí o povo tudo vai beber água, o povo está bebendo água. Aí Deus olha para Gideão e diz: Gideão, observe o povo. Aqueles que se agacham para beber água e põem a boca na água, esse você manda embora. Mas aqueles que trazem a água até a boca, esse você pede para continuar. Pastor Davi, quantos ficaram? 300. E quantos foram embora? 7.700. O que é isso aqui, pastor Davi? Vigilância. Sabe por que tem gente caindo? Porque não estão vigilantes, não estão atentos. Nós estamos em uma guerra constante, irmão. E se nós baixarmos a guarda, Satanás arranca a tua cabeça. Quando Deus olha para Neemias e diz: Neemias, vai construir um muro. Neemias manda o povo construir um muro como? Uma mão você segura a colher de pedreiro, mas a outra você segura a espada. Porque o que nós estamos fazendo não é brincadeira. Querido, Satanás não deixa de ser Satanás. Ele só tem um propósito. Satanás só tem um propósito. Ele não vai mudar com os séculos. Qual é o propósito de Satanás, Davi? Matar, roubar e destruir. Ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Ele matou, roubou e destruiu no passado. Ele mata, rouba e destrói hoje. E enquanto Deus não vir, ele vai continuar matando, roubando, destruindo. Por quê? A essência do demônio é matar, roubar. Aí tem gente bebendo água assim, pastor Cláudio. Aí depois pergunta: por que Satanás entrou na minha casa? Porque você baixou a guarda. Porque você descansou, achou que tudo estava bem. E sabe quando é que o inimigo nos ataca? Quando nós estamos na nossa zona de conforto. Ah, pastor Davi, então eu vou andar ansioso. Não, irmão, é atento. Quem se aproxima, quem entra, quem sai,
quem se diz amigo, quem não é, quem quer entrar na nossa vida, quem não quer, quem quer ter acesso, quem não quer, porque num barco da nossa história, que nem Jonas, só entra quem a gente dá liberdade para entrar. Aí depois o barco começa a afundar, por quê? Faltou vigilância. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? O que é que você quer com os meus filhos? As más conversações corrompem os bons costumes. Não é ditado da minha mãe, é o que o salmista disse, não é ditado dos mais velhos, é a igreja entender. Vigilância tem que ser todo momento. Irmão, 7.000 homens, está na guerra, está onde? Irmão, prega comigo, irmão. Se tu estivesse lá no toque 10, estava gritando. 7.000 homens, quantos homens? Está melhorando. Quantos mil homens? Não pode ser melhor. Quantos mil homens? Está na guerra. E abaixam a cabeça para Satanás, ó. Mas tem 300 que vai beber água assim, ó. Eu vou dar ousadia pro mal, nada. Ó, irmão, aqui, ó. Tô com sede, preciso beber água, sim ou não? Eu estou de olho em você porque eu sei quem você é, eu sei de onde vem, mas eu sei para onde tu vai, porque por um caminho tu veio, mas por sete, você vai bater em retirada, porque eu tenho Deus. Eu termino aqui, irmão. Ficaram 300 homens, quantos homens? Então nós aprendemos aqui, pastores, o medo te faz recuar e deixar Satanás continuar na tua história. Segundo, a falta de vigilância pode arrancar a tua cabeça. Terceiro, o improvável é o que Deus vai usar para fazer você alcançar. Deus dá para ele, sabe o que? Um cântaro e uma trombeta. O que, irmão? Ô Rogério, você está na guerra, você quer o quê? Ícaro que joga aquele jogo de arma. A gente escolhe a melhor arma, né, irmão? Pá, um bocado de arma. Você quer pegar a metralhadora, a bazuca, o canhão. Eita, quer pegar o míssel. Quer pegar aquela bomba do chinesinho lá. Quer pegar o que é mais poderoso, sim ou não? Aí Deus olha para ele e diz assim: pega só um cântaro e pega uma trombetazinha também, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, você não precisa de arma. É por isso que eu entendo que a palavra de Deus diz: Lucas, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Bom, ataca o mal pela raiz. Qual é a raiz do mal? Não é a pessoa que se levantou, é o demônio que está usando essa pessoa para se levantar. Ataca a raiz do mal. Não é o teu filho que está desobediente, é o demônio da desobediência que está na tua casa. Queridos, a Bíblia diz: não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Deus olha para eles e diz assim: o que vocês precisam é aquilo que é improvável para vencer a guerra. Aí sabe o que é que Deus está dizendo para mim, para você hoje? Você não precisa de escopeta, você não precisa de pistola, você não precisa de metralhadora. Não. Deixa isso lá com os policiais. Você precisa apenas de uma arma. Qual é a arma, pastor Davi? Fé. Eu sei quem é o meu Deus. E aqui eu encerro te liberando uma palavra. Irmão, Marivaldo, sabe por que a gente precisa dormir? Porque a palavra de Deus diz bem assim: olha, quem protege o meu povo não toscaneia e nem dorme. Diga para o pessoal do teu lado, diga: volta a dormir, meu filho, porque da tua casa quem cuida é Deus. Da tua família quem cuida é Deus. Dos teus filhos quem cuida é Deus. Dos teus netos quem cuida é Deus. O que
é que nós temos que fazer, Silvinha? Entregar na mão dele e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, meu Pai. Queridos, porque aquele que protege o povo de Deus não dorme, ele está 24 horas ligado, então pode dormir tranquilo, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. O que é que aconteceu, pastor Davi? Deus derrotou 135 mil homens, com apenas 300 homens fazendo o quê? Tocando trombeta, batendo tambor. Apenas 135 mil derrotados por uma palavra de vitória. Vai, Gideão, nesta tua força, porque Deus é contigo. Aqui eu parafraseio dizendo para você: Deus olha para você e diz: Davi, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Igreja do Evangelho Quadrangular do POC 1, vai nessa força, porque Deus é contigo. E aí, pastor Davi, o que vai acontecer? Deus vai te dar vitória, porque Ele é contigo. Não se assuste pelas dificuldades da vida, porque Deus, Ele é E antes de toda a grande peleja, Deus se levanta para você e diz: rapaz, descanse teu coração, porque Deus, Ele é contigo. Amém, irmãos? Para a gente não perder o costume, domingo agora a gente vai enfrentar um grande gigante. Podemos ganhar? Podemos. Podemos perder? Podemos. Sim ou não? Sim. Está suscetível a isso, irmão. Mas a minha oração é que nem a oração que eu fiz contra o Japão. Quem estava aqui na terça-feira sabe, pastor, a oração que eu fiz: Senhor, esse povo nem gosta do Senhor. Aí essa oração contra os noruegueses vai ser: Senhor, esse povo tem um bocado de Deus. Diz que Deus não sei o que lá, Deus da pedra, Deus daquilo, Deus do mar, Deus... eu só tenho um Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o valente, ele vai sempre mas o maior é quem está com. Nós precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, Ele me livra da fornalha de fogo, mas se Ele não quiser, eu vou continuar louvando e engrandecendo ao nome do Deus Todo-Poderoso. A igreja precisa entender: você tem um dono. Para de olhar no espelho e olha para onde? E aí você vai dizer, alguns vão falar que foi o homem, mas eu vou abrir a boca e dizer: foi a mão de Deus. Quantos tomam posse dessa palavra? Se coloca de pé que eu vou orar por você. Talvez você está passando por um problema na tua vida. Todos nós passamos. Você, talvez esses dias você disse: Senhor, meu Pai, que luta. Meu Deus, tem poucos dias que eu passei por uma situação dessa, meu Pai, de repente tudo isso de novo. E aí você diz: Senhor, muitos ficaram em casa, mas eu, Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, irmão, porque cada um tem uma luta aqui, irmão Marinho. Cada um que está aqui nessa noite tem uma luta, não é, pastor? Tem uma batalha. Aí você está olhando para essa situação e diz: Senhor, eu poderia ter ficado em casa, mas eu preferi vir na tua casa te adorar. Porque uns vão atrás de pai de santo, pai daquilo, mãe das luzes. Eu vou fazer que nem Gideão, eu vou confiar no Deus que está me chamando, no Deus que garante a vitória. E eu quero dizer para você, irmãos, muitos vão olhar para você e dizer: como foi que isso aconteceu? Você vai dizer: não sei, foi a mão de Deus. Eu não sei o que é que você está passando. Talvez é um problema na tua vida
financeira, queridos, Deus vai abrir uma porta que você vai dizer: Senhor, de onde veio? A palavra de Deus diz bem assim: o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Talvez a tua dificuldade hoje é um problema na tua vida, na saúde. Aí você diz: Senhor, mas o médico disse que não tem jeito, que não tem, eu vou ter que viver com isso. Não, irmão, você vai dizer: Senhor, eu vou me levantar, porque a última palavra sai da tua boca, meu Deus. E não adianta o homem dizer para mim que a minha casa não tem mais jeito, que a minha história não tem mais jeito, que a minha sentença eu quero saber o que os céus estão dizendo ao meu respeito, porque uns confiam em carros, mas eu ainda ouço a voz do meu Deus, e a última palavra sai da boca dele. Você traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Luta todos nós vamos passar, irmãos, mas permanecer caído é uma opção. Eu não estou dizendo a você que é fácil, eu estou dizendo para você que existe alguém que está estendendo a mão para você e dizendo: você não vai pela tua força, mas pela minha você vai. Chama aquele que traz à existência aquilo que não existe. Oh, querido, começa agora a trazer à tua memória isso que você está passando. Começa a trazer à tua mente essas afrontas de Satanás contra a tua vida, porque eu vim aqui dizer para você nessa noite: existe um escudo de Deus. Ora bacandaravassuriandaramanás. Ah, querido, Satanás, ele bate em retirada quando a igreja se posiciona, quando a igreja toma atitude. Essa canção, a tua oração agora. Ó Senhor, te louvarei. Você não vai dizer Deus, não, você vai cantar, porque Deus vai entender o que você está passando através desse louvor. Pois meu fôlego é a tua. Porque enquanto você está orando a Deus através dessa canção, Satanás vai bater em retirada da tua casa agora, em nome de Jesus. Posso ouvir a tua. A luta é grande, mas eu estou ouvindo a voz dele. É mais doce do que o mel. A batalha está grande, mas eu sei o Deus que está me chamando, que me tira dessa cova. Não, Satanás, tu engana outro amigo, engana não. Até o céu. Os teus filhos pertencem a Deus, a tua casa pertence a Deus. Será que você pode orar a Deus essa canção agora? Vento forte que passou. Eu já vi muito. Já vivi tantos perigos. Já vivi tanto perigo, Senhor. Mas o quê? Mas tua voz me acalmou. Satanás, você achou que eu ia desesperar, né? Mas a voz de Deus me acalmou. Meu Deus, da ordem às estrelas. E ao mar os seus limites. Ô mar, você só vai até aqui, viu? Daqui você não passa. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Sai da frente, Satanás.
forças do inferno estão tremendo. Ah, querido, o reino do inimigo se levantou para destruir a tua casa, destruir a tua sorte, destruir a tua felicidade, destruir os teus. Hoje cai por terra, hoje cai por terra, hoje cai por terra. Nós tomamos posse e nos levantamos. Tu dá ordem às estrelas. Meu Deus, vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. E ao mar os seus limites. Se até o mar vai aonde ele quer, imagina essa tua situação. Essa situação tem dia de acabar, tem hora de acabar e acaba hoje em nome de Jesus. No teu colo, ó Altíssimo, não há ferrolhos. Vem comigo. Portas que se fechem diante da sua Não voz. tem, não tem, não tem, não tem, não tem, Não não há tem. doença, Nem doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. a tempestade se acalma, se acalma. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, Com 300 não dá não, mas se Deus entrou na tua causa, vai nessa tua força. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, 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 Jesus. Estou aqui. Só quem crê vai declarar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, 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 Ele muda. milagre, estou aqui. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Tome posse desta palavra, tome posse desta oração e tenha certeza que você é um grande milagre de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, seja a boca de Deus para nós encerrarmos. Diga assim para ela: olha, tem momentos que Deus diminui, não é para perder, é para multiplicar. Quantos tomam posse dessa palavra? Diga: eu sou um milagre e eu estou aqui porque Deus é comigo. Amém? Aplauda forte o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Você que vai devolver dízimo, oferta, segure nas tuas mãos, oremos ao Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor Davi com essa palavra maravilhosa, amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos também nessa noite, Pai, pela consagração dos nossos dízimos, nossas ofertas, aqueles que vão te ofertar, que vai devolver dízimo na tua casa, com amor, com alegria, com determinação. Que o Senhor abençoe, repreenda o espírito devorador e abençoe o teu povo, Pai, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, amém. Podeis trazer aqui.
perto quero estar diante de ti, no teu altar, pronto pra servir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra servir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, numa unção imbatível serei. Aleluia. Vamos avisos, irmãos. Domingo nós temos Santa Ceia. Falar sobre a Santa Ceia, deixa eu dar logo um aviso. O pastor Davi estava falando aqui do jogo do Brasil, não sei o quê, enfim. Quem é brasileiro diz amém. Que bom. Irmãos, brasileiros, e nós não vamos ter o culto domingo à noite. Eu seria muito, vamos dizer assim, irracional se colocasse o culto no domingo à noite, porque eu estaria aqui com uma ou duas pessoas que não gostam de futebol, né? Então, nós não teremos o culto no domingo à noite. Então, nosso culto será apenas pela manhã. Nós vamos ter o culto de Santa Ceia, que eu sempre digo é o culto mais importante que a Igreja do Evangelho Quadrangular preza, é o culto de Santa Ceia, porque é uma celebração solene a Jesus, né? A morte e ressurreição de Cristo, né? Então, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Então, o culto de Santa Ceia é o culto mais importante que a nossa igreja tem. Então, assim, eu queria pedir aos irmãos que programa a hora extra para no domingo de manhã. Converse com o seu chefe, irmão, diga que você tem que cear. Amém? Porque eu também trabalho e eu sei como essas coisas, a gente dá um jeitinho. Eu digo porque às vezes tem pessoas que dá um jeitinho, mas tem gente que o chefe diz assim, quero você amanhã. Pronto, beleza, pode botar. Porque você é fominha de hora extra. Entendeu? Eu já trabalhei, trabalho até hoje, e eu sei, os meninos lá ficam pedindo para eu programar no final de semana. Então, às vezes a pessoa é fominha. Eu sei. Entendeu? Então assim, a gente fica naquela coisa, lá vai, beber. Então assim, como nós teremos só o culto de manhã, né? Então preze esse culto, venha para a Santa Ceia, né? Faça alguma coisa. Se você realmente tem que bater cartão, amém. Eu não posso fazer nada, você vai ficar sem cear. E assim, eu sempre digo, Santa Ceia a gente não pode dar na mão de qualquer pessoa para levar para a pessoa cear. A Santa Ceia, ou ela é direcionada pelo corpo diaconato da igreja, ou então não faz, tá? Porque se fosse para qualquer pessoa servir a Santa Ceia, não teria o corpo diaconato na igreja. Então, quem serve Santa Ceia é diácono. Ah, pastor, meu pai é diácono, ele pode trazer a minha ceia, se eu estiver trabalhando, não tiver jeito nenhum,
amém, ele pode, porque ele é diácono. Se não for diácono, infelizmente eu não libero, não pode não. Quem serve Santa Ceia é o corpo diaconato, tá bom? Então nós não teremos ceia de noite, não teremos culto domingo à noite. O nosso culto será pela manhã. Amém? O pastor Tarcísio vai estar aqui no domingo de manhã, trazendo aquela palavra poderosa para nós, tá? No domingo de manhã. E assim, eu me preocupo muito nos cultos de Santa Ceia, de sempre estar trazendo alguém, ou trazendo uma palavra de edificação para você. Então assim, domingo pela manhã, o pastor Tarcísio é uma bênção, é um homem de Deus, ele vai estar ministrando aqui, vindo diretamente de Lauro de Freitas para ministrar para nós. E eu espero que você esteja aqui para você se deliciar com a palavra de Deus. Amém? Outra coisa, se tratando, falei do culto domingo à noite, ao almoço. Nós também teremos o almoço no domingo pela manhã, e assim, você que não comprou, compre, irmão, nos ajude, amém? Divulgue o almoço, abençoe a sua igreja, compre a quentinha, né? Seja um participante, seja honrado de amanhã dizer assim, não, a minha igreja foi ampliada, mas eu também contribuí muito para essa ampliação. Nós não de qualquer pessoa, fora, muitas vezes que não é nem servo de Deus, são mãos abençoadas que faz esse almoço para nós, tá bom? Então, a quentinha é R$25, eu vi lá que ainda tem 50 e poucas quentinhas, a gente precisa dobrar esse número, como foi o mês passado, para a gente ter uma boa venda, amém? E eu espero contar com a colaboração da igreja, amém? No nome de Jesus, nós vamos orar por Júnior, é o irmão de Rosa? Nós vamos orar pelo irmão de Rosa, que está na UTI, está entubado, né? Mas eu creio que a última palavra vem sempre da boca de Deus, amém? Fique de pé. Eu queria convidar a Wanderson aqui à frente. Nós vamos orar por Wanderson, que vai, eu não vou dizer que ele vai nos deixar, ele vai até ali, né, Wanderson? Wanderson é uma bênção, Wanderson faz parte do corpo diaconato da igreja, e ele vai passar uma temporada em São Paulo, né? Então nós vamos orar por ele, espero que um dia ele possa voltar e que ele consiga enxergar mais uma vez o caminho desta casa, amém? Em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Querido Deus e Pai, meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos pelo teu filho, o Senhor sabe de todas as coisas, quem somos nós para questionar, que o Senhor assim abriu essa porta de oportunidade, de emprego para ele. Abençoe, Pai, de uma forma grandiosa e poderosa, no nome de Jesus, que ele nunca deixe de confessar o teu nome aonde quer que ele esteja, seja com ele, Pai, toma a primazia, a direção deste voo, que tudo venha ser para a tua honra e para a tua glória. Senhor, guarda teu filho aonde quer que ele esteja, assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém? Senhor, te apresento o Júnior também nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aquele jovem que se encontra, meu Pai, na UTI daquele hospital, entubado, Senhor, em coma induzida, eu sei que o Senhor é poderoso para quebrar o laço, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para repreender, meu Pai, todo espírito de morte, Pai, em nome de Jesus, por isso Tu és o Deus de perto, mas também é o Deus de longe, nós oramos e nós agora pedimos ao Senhor, e colocamos agora em Tuas mãos, Pai, a vida do Júnior, pedindo ao Senhor que repreenda, meu Pai, todo o mal da vida dele, em nome de Jesus, todo espírito de morte que esteja rodeando a vida desse jovem, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Deus amado e querido, fica com cada um de nós, leve-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe, livre-nos do mal, do perigo, do acidente, nos dê uma noite abençoada, nos prepare para o dia de amanhã, Pai, assim nós queremos pedir e agradecer ao Senhor, pelo culto dessa noite, pela Tua palavra, por tudo que foi ministrado aqui, em nome do Senhor Jesus, e quem crê vai dizer, amém. Diga para os faltosos, que nós não teremos culto domingo à noite. Nós vamos colocar um lembrete também no Reconectado, mas tem gente que não olha, né? Tem gente que não entra no grupo, tem gente que não olha o grupo, então nós vamos colocar um lembrete lá, chamando a atenção, que o nosso culto no domingo será só pela manhã, amém? Que o grande amor de Deus,
que a graça salvadora de Jesus e a mais doce e consolável comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Paz seja convosco, Deus abençoe e venha receber a unção com óleo.